E aí, galerinha do Listmed, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um grande colega meu, colega de faculdade, formamos juntos, Dr. Maurício Brandão. Ele é de Vitória da Conquista, tá certo? É um dos proprietários do Hospital IBR e ele é um entusiasta dessa questão de saúde, tá certo? Ele tem uma visão de que nós médicos temos que tratar a saúde e não a doença. E é exatamente sobre isso que nós vamos ter um bate-papo hoje aqui, bem descontraído. Fico feliz que vocês possam curtir esse vídeo e compartilhar, tá certo? E aí, Mauro, como é que você tá? Mas, ótimo, melhor agora, depois de muito tempo sem te ver, poder revê-lo e conversar um pouco com você é um grande prazer. Que bom, Mauro. Então vamos lá. Eu sei que a sua formação foi em ortopedia, mas você é um entusiasta da medicina metabólica, bioquímica, tá certo? Ou seja, você tem algum conhecimento para tecer, para conversar com você sobre célula. E a gente sabe hoje que o mundo está querendo mudar esse contexto, a gente deixar de tratar a doença para tratar a saúde. Me fale de uma maneira global, para que a gente está nos assistindo agora possa entender qual a diferença de tratar a doença e tratar a saúde. É interessante. É um, a medicina evoluiu muito, de maneira espetacular, na questão urgência, na questão emergência, a medicina ela teve um avanço fantástico. Então, nos casos graves, hemorragias, acidentes, qualquer intervenção cirúrgica, a medicina evoluiu de uma maneira grandiosa. Mas está bastante atrasada na questão prevenção de saúde. Todos nós sabemos que o mais importante é você prevenir, mas falta experiência, falta, de uma maneira geral, da medicina não evoluiu tanto na questão medicina preventiva e nem na questão das doenças crônicas. Ainda tem um campo muito grande para evoluir. E a gente observa isso em vários depoimentos de muitos profissionais da saúde que têm um resultado, têm uma estatística de bons resultados, por exemplo, em centro cirúrgico, e não tem a mesma estatística de bons resultados no consultório quando se fala da parte clínica. Independente da especialidade médica, esse é um fato que ocorre. Então, voltar olhar a atenção para a prevenção de saúde é, é, o, é o grande caminho dos próximos anos na medicina. Então, Mauro, eu pego aqui o exemplo que aqui no Brasil, através do Sistema Único de Saúde, se trata basicamente de doença, né? Já na Inglaterra, também o sistema de saúde é público, o médico ele é remunerado pela quantidade de pessoas que ele impede que vá até os hospitais, os postos de saúde, ou seja, tratamento mesmo de saúde. Como começar isso? Na sua visão, como é que a gente vai aos poucos, a gente que já está aqui 40 anos na medicina, contribuir para que essas coisas aconteçam a partir de agora? Qual é a sua visão sobre isso? A parte da medicina que mais evoluiu, ela a medicina que você coloca coisas em pacientes. Ou você faz procedimento, ou intervenções, medicamentos. É a parte que você sempre tem algo a agregar ao paciente. Na, no olhar da medicina preventiva é o contrário. A gente tem que tirar o máximo possível de intervenções que foram feitas. Mais ou menos assim. O ser humano nasce perfeito. A natureza, a mãe natureza, ou se preferir Deus, entrega um ser humano perfeito para a mãe. Fisiologicamente, com tudo em ordem. E ao longo do tempo a gente vai fazendo várias intervenções, alimentações erradas, hábitos errados, que vai modificando essa fisiologia. Então, em termos de prevenção de saúde, quanto mais você volta ao modelo original da fisiologia, como ela deve funcionar, mais saúde você vai ter. Ao contrário da medicina que muito evoluiu, que é na hora da emergência, de uma infecção, de uma dor, de um grande trauma, você precisa intervir e agregar algum recurso para isso.
nesta medicina preventiva, quanto mais você volta vamos dizer assim, ao modelo do fabricante, dá um reset para voltar para o modelo do fabricante, Essa é boa. você volta a funcionar da maneira mais perfeita possível. Então, voltar à fisiologia original é o grande caminho para essa sucesso da medicina preventiva. Então, Mauro, a gente, num papo ontem aqui em casa, nós estamos em Ilhéus, viu, galera? Nós estamos em Ilhéus, essa cidade maravilhosa. Por favor, venham para Ilhéus, que aqui é tudo de bom. Você me dizia que a indústria, a agricultura, de maneira, lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, os americanos implantaram no futuro uma pirâmide de alimentar vinculada à agricultura, que talvez isso tenha sido o início dessa distorção que nós estamos vendo aí, que é exatamente as pessoas estarem comendo muito mal. Qual é a sua visão disso? Me faça um comentário sobre essa questão de como tudo começou lá nos Estados Unidos para influenciar as pessoas a se alimentarem mal. Não resta dúvida de que os maiores problemas de saúde que nós temos hoje vêm de fora para dentro. De alguma forma, ele entra no organismo e faz parte da gente tirar também essas coisas. Não só os remédios, os comportamentos errados, vida sedentária, mas principalmente aquilo que a gente está mandando para dentro da gente. E a alimentação é o caminho principal, é o que mais você usa para absorver essas coisas que vem de fora para o organismo. E a gente precisa fazer isso, não tem jeito. Mas, que alimento usar? De que forma usar? Essa é uma grande incógnita. Existe hoje um consenso de que forma você deve fazer isso, mas esse consenso atual, ele não está deixando as pessoas mais saudáveis. O que a gente observa é que quanto mais segue as orientações nutricionais, as práticas atuais, as pessoas não estão melhorando de saúde. Então, isso abre uma suspeita de que está faltando alguma coisa aí está errada. Bom, olhando para esse aspecto a pirâmide, hoje todos os nutricionistas e médicos seguem o chamado pirâmide nutricional. A combinação ideal dos macroelementos, que seriam carboidrato, proteína e gordura. Que combinação ideal seria essa para trazer saúde para o ser humano? Essa pirâmide nutricional, ela ficou muito popular e o mundo inteiro acabou copiando esse formato dessa pirâmide alimentar dos Estados Unidos em 1974, quando, acreditem, o Departamento de Agricultura americano publicou a primeira pirâmide alimentar. Essa primeira pirâmide alimentar influenciou todas as outras pirâmides que estão por aí desde 1974. E eu questiono por que o Departamento de Agricultura americano tem de interesses, quais são os reais interesses desse departamento? É a saúde? É o agronegócio? É ambos? É questionável. Departamento de Agricultura entende de saúde humana? É uma pergunta que fica aí para a gente observar. Bom, por outro lado, tem uma outra pirâmide alimentar que eu até prefiro dar um pouco mais de credibilidade, que foi a pirâmide alimentar que a própria natureza nos deu. E que pirâmide é essa? Bom, como eu citei, a mãe natureza entrega o ser humano perfeito para a mãe cuidar, e entrega junto com o bebê o alimento perfeito para o ser humano, que é o leite materno. Todos nós temos plena consciência de que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Mas não é só para o bebê, é também para o ser humano. Então, a composição, a pirâmide alimentar do leite materno, eu acho que ela é muito mais benéfica
para o ser humano do que a pirâmide alimentar que hoje distribui. E aí entra uma grande diferença, porque na pirâmide alimentar, propagada pela mídia e propagada pelo Departamento de Agricultura, que influencia o mundo inteiro, há uma grande inversão. Lá ele diz que é 60%, 65% de carboidrato, 30% de proteína e apenas 5% de gordura. Essa é a pirâmide que está mais conhecida no mercado e influencia praticamente todas as decisões nutricionais. Ao contrário da pirâmide que a natureza nos deu, que é 60% gordura, 30% proteína e apenas 5% carboidrato. Então, as duas pirâmides são ao contrário. Bom, se a pirâmide que todo mundo usa não está trazendo saúde, está aumentando a estatística de praticamente todas as patologias, então é hora da gente questionar e ver se a primeira pirâmide não é uma pirâmide que funciona melhor para o organismo humano. Então, Mauro, e como a gente, como médico, né, como promotor de saúde, vai conseguir incrementar isso? Eu estou tendo um entendimento claro, você está explicando de maneira muito didática, de que nós nos alimentamos muito mais hoje de carboidrato, quando na verdade nós deveríamos nos alimentar muito mais de gorduras e proteínas, tá certo? Buscando lá a fisiologia que você colocou, Deus entrega o bebê com aquele alimento, muito provavelmente Deus sempre estará correto, não é verdade? Então, como é que a gente vai fazer para começar a educar primeiro os profissionais de saúde, né? Porque são os profissionais de saúde que fazem essa mobilização no sentido da promoção da saúde. E a outra coisa que você me colocou ontem, que essa mudança de hábito de vida, essa mudança alimentar, isso vai fazer com que a gente tenha mais anos de vida, a longevidade. Então, eu gostaria de brincar com vocês assim, vamos falar de uma receita aqui, de possibilidade da gente chegar aos 120 anos. E alimento, tenho certeza que é a base dessa premissa. Me fale um pouco sobre isso aí, Mauro. Olha, Alan, a ciência não evoluiu tanto ao ponto de ser melhor do que a própria fisiologia do homem. Não existe cientista ou empresas de ciência que consiga fazer melhor do que a fisiologia original. Então, voltar ao modelo do fabricante é o caminho ideal, porque esse modelo atual não está trazendo grandes avanços. Tem se ampliado, não resta dúvida, a expectativa de vida da população, mas sem qualidade. O que a gente precisa é viver e viver com qualidade. Viver doente os 10 últimos anos de vida não é vantagem, não é muita vantagem. E interessante é que outro dia, analisando aí alguns prêmios Nobel de Medicina, o Prêmio Nobel de Medicina da pesquisa do telômero, que é uma extensão do DNA, e ela literalmente controla a reprodução celular e o limite físico que uma célula consegue reproduzir. Esse trabalho que ganhou o Prêmio Nobel chegou à conclusão que o limite físico estaria em torno dos 120 anos. Bom, um pouco depois eu encontrei um versículo bíblico, Gênesis 6:3, que diz assim: Então disse o Senhor, por causa da malignidade do ser humano, o espírito que lhe dei não viverá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Oh, que coincidência! Ciência e religião falando a mesma linguagem, concordando no mesmo assunto. Interessante, eu acho que eu quero esse negócio de 120 anos, eu quero viver até os 120. É bom. Se foi permitido até os 120, eu quero até os 120. Tem muita gente que
que se perguntar, você quer viver até os 100 anos? Fala, se Deus deixar. Não, Deus já deixou. Até os 120 tá garantido. Então, por que não vamos viver até os 120? Vamos lá. Boa. Eu vou agora começar a lhe, como é que diz, lhe apertar um pouquinho, porque as pessoas que estão nos assistindo dizem assim, pô, o cara tá mandando a gente comer gordura, mandando a gente comer só proteína. É, Então, veja, nós sabemos que a ciência diz hoje que o grande vetor das doenças arteriais, aí eu estou falando de infarto do miocárdio, estou falando de acidente vascular encefálico, estou falando de tromboses mesentéricas, são causados basicamente pelo acúmulo de gordura nas placas arteriais. E você estava me explicando ontem que o depósito de LDH naquela placa, ele ocorre exatamente porque aquela placa está inflamada. E que a mudança de dieta visa exatamente você evitar a inflamação tecidual e vascular. Então, Mauro, me contextualize aí, porque os cardiologistas que estão nos assistindo agora dizem assim, pô, vou dar mais gordura para os nossos pacientes, termina que eles vão criar mais placas de ateromatose. Como é que é isso? Me explique isso aí, por favor, para os nossos telespectadores. Olha, eu estava numa churrascaria há poucos dias atrás com um grande amigo cardiologista e, e ele fez um prato bonito de salada e tal, e ele está realmente assim bem acima do peso. E quando eu coloquei um bom pedaço de carne, mas a mesma quantidade em gordura, ele aí pulou, você vai comer essa gordura toda aí? Não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, eu vou, por quê? Qual o problema? Você vai entupir suas artérias, vai entupir seu coração. Toda semana eu tô botando stent em coração de gente que é pura gordura lá e tal. Aí eu falei assim, bom, você não come gordura? Não, de jeito nenhum. Mas nem um pouquinho de gordura? Não, não como gordura. Então me explica aí, essa gordura toda que está em você, está vindo de onde? Aí ele olhou assim, parou assim. Boa pergunta, de onde está vindo essa gordura se eu não como gordura? Bom, essa conversa acabou levando a tarde inteira para chegar para uma conclusão. Mas o importante é observarmos algumas estatísticas. 4 patologias, 4 grupos de doenças estão matando 80% das pessoas acima dos 55 anos. 4. Então, se a gente cuidar dessas 4 patologias, você já está tirando 80% da chance de morrer antes dos 120 anos. E quais são esses grupos, quais são essas patologias? Doenças cardiovasculoencefálicas, e aí são as doenças arteriais que você se referiu, diabetes, câncer, doença neurodegenerativas. Essas 4 patologias matam 80% das pessoas acima dos 55 anos. Bom, o que essas 4 patologias têm de comum? Excesso de glicose. O excesso de glicose é o grande gerador de doença inflamatória no corpo. Então, a maneira de você voltar o mais para trás possível, dar um reset fisiológico para você voltar ao modelo do fabricante, é você olhar para aquela pirâmide alimentar e ver que lá, a pirâmide alimentar que a natureza nos deu, e ver que lá é só 5% de glicose. E gordura é bem mais. Então, retirar glicose, e aí não interessa de onde ela esteja vindo, porque hoje esse assunto de glicose já está ficando um pouco conhecido e aceitando de que a gordura que nós temos no corpo, a exemplo desse amigo que estava no almoço, eu perguntei para ele de onde vinha a gordura dele e ele ficou realmente questionando e eu disse para ele, a gordura que está em você veio
A do boi veio do mesmo lugar. Veio da salada que o boi está comendo, do capim que do boi come. Então, o excesso de carboidrato que vem de diversas fontes alimentares, isso congestiona o corpo de glicose, isso intoxica o corpo de glicose, isso muda o metabolismo e isso é um grande gerador de doenças. Eu disse essas 4, mas existem outras que não fazem parte desse grupo, que também é um grande influenciador. Então, o grande problema é você tirar glicose. A medicina já começa a abrir os olhos e discutir esses vilões. Então, os produtos industrializados hoje recebem mais essa responsabilidade, porque o teor de açúcar dentro dos produtos industrializados é um exagero. Por exemplo, Coca-Cola é um absurdo o refrigerante, de uma maneira geral, é um absurdo de glicose que tem ali dentro. E aí, quando você junta a glicose que você está tomando do refrigerante ou do suco, com do feijão, com do arroz, às vezes com da farinha, que é o prato principal do brasileiro, mais verduras e depois vem frutas, tal. Você colocou para dentro uma carga violenta de glicose para o corpo se virar com essa glicose. Essa intoxicação de glicose no corpo é o grande mal que nós temos que corrigir. Então, doutor Mauro Lúcio, adorando, né, gente? Papo legal, entendeu? A gente está buscando uma reflexão de todos nós. Então, gostaria que vocês deixassem aí o comentário, entendeu? Faça realmente indagações, que aí oportunamente ele responderá às suas indagações. Agora, veja, Mauro, eu sou intensivista e sei que hiperglicemia é prognóstico ruim. É por isso que hoje a gente está atento cada dia mais, glicose acima de 180 na UTI, a gente tem que fazer intervenção no sentido de aquela glicose ficar mais baixa. E tem outra coisa que está acontecendo, que esse gancho aqui da medicina intensiva para a promoção de saúde, que eu gostaria que você falasse, é exatamente do jejum. A gente percebe hoje que o doente crítico, quando ele chega na UTI e a gente deixa ele de jejum 24, 48 horas, hoje já está se falando em 96 horas, tá certo? Há uma reorganização do organismo daquele paciente e o prognóstico começa a mudar. Então, isso é uma discussão que a gente está abrindo a partir de agora. Na vida real, o que você acha do jejum? O que você acha da cetose? Como é que é a fisiologia disso para beneficiar o nosso corpo? Fale um pouco sobre isso. Olha, isso é fantástico. Eu acho que são duas linhas que a gente tem que seguir para voltar a essa fisiologia original. Uma é experimentar a pirâmide alimentar original que a natureza nos deu, e a outra, sem dúvida nenhuma, é o jejum. E falar em jejum, a gente pode aqui falar 2 jejuns diferentes. Um jejum intermitente, que é você aumentar mais tempo entre as refeições e dar tempo para o organismo fazer todo o processo digestivo. O processo digestivo ele começa da hora que você introduz, absorve, mastiga o primeiro alimento, até a hora que o organismo metaboliza ele por completo. Ou seja, até a hora que o organismo consegue eliminar os resíduos dessa metabolização celular. Às vezes isso precisa de muito tempo. Bom, esse jejum dá ao organismo a possibilidade de dar uma faxina interna, de ir se reorganizando. Esse é um tipo de jejum, o jejum intermitente, que tem eles de várias maneiras diferentes. E o segundo jejum, que é de fundamental importância, que é o jejum autofágico. E como funciona isso? Jejum autofágico, bom, a gente não fica velho, nem fica doente, falando aqui de doenças crônicas, da noite para o dia. A gente vai acumulando no corpo células velhas, células que vão envelhecendo e vão permanecendo no corpo,
e essas células vão causando problema para outras células. São várias as causas de envelhecimento, mas elas levam para um ponto em comum, que é o acúmulo dessas células velhas no organismo, que são chamadas hoje, o nome científico são células senescentes, popularmente células zumbi. Células zumbi porque são células que deveriam ter morrido pelo processo de morte natural, chamado de apoptose, e ela aprendeu a se defender e se transforma numa célula imortal. Mas essa célula, ela é alta geradora, produtora de citocinas inflamatórias. E elas acabam contaminando outras células vizinhas, ou às vezes à distância, porque essas citocinas funcionam como uma espécie de hormônio. E isto é o fator gerador de processos inflamatórios importantes, como também células cancerígenas. Então, quando você entra no processo de dieta autofágica, você ativa de volta esse mecanismo de comer o próprio corpo. O organismo passa a comer, primeiro, todas as partes ruins que o corpo tem, todas essas células, ele acaba dando uma faxina e eliminando essas células. Então, esses dois tipos de jejum, o jejum intermitente e o jejum autofágico, ele é de fundamental importância para você voltar ao processo fisiológico original. O que diferencia um do outro é só o tempo. Você precisa fazer um jejum bastante prolongado, ele tem que ser normalmente acima de 48 horas, que é onde você vai terminar de consumir toda a glicose que está disponível no corpo, seja na forma de glicose livre ou de glicogênio, às vezes até de algum grau de gliconeogênese que é feito. Isso tudo tem que paralisar, ativar o sistema de geração de energia pela gordura, que é chamado de beta-oxidação, ou seja, a célula tem que inibir o processo de ciclo de Krebs e passar a consumir energia pelo sistema de beta-oxidação, que é o que a gente chama de dieta cetogênica. Então, nesse processo, ele passa a consumir, ele ativa o processo autofágico depois de 48 horas. E o ideal é que você fique aí nesse jejum por mais 48 horas para o corpo absorver. Teoricamente, e muitas vezes a pessoa fica tão animada e fica se sentindo tão bem que quer fazer isso por 5, 6, tem gente que faz 10 dias e tal. Alguns podem fazer, outros não. Qual é o momento de você parar com a dieta autofágica? É o momento que você percebe que a sua massa muscular começa a ser consumida. Então, quando você percebe que está tendo atrofia muscular, aí significa que o corpo já praticamente comeu toda a parte ruim e está agora agredindo a parte boa. Aí é hora de paralisar esse processo. Que bacana, hein, Mauro? Você está falando coisas aqui, eu lhe confesso que, até como médico, essas coisas são bastante bacanas. E eu gosto de fazer sempre analogia dessa medicina metabólica, né, medicina celular, uma medicina intensiva, que a gente trata os pacientes críticos de uma maneira assim, muito abruptas e quer a resolução dos problemas, e a gente sabe que a gente tem o organismo a nosso favor. Você estava falando sobre isso. Usa sempre o organismo a nosso favor, que Deus fez tudo muito perfeito, e às vezes a gente quer inverter essa ordem. Então, veja, meu amigo, eu queria que você falasse um pouco assim agora da sua experiência, entendeu? Você está fazendo para você esse processo de desintoxicação celular, acabando com as células zumbis, que você me falou ontem que são, muito provavelmente, essas células que sofrem mutações e displasias e podem chegar até as células anaplásicas, né, que é o câncer. Como é que você vê isso assim? Qual é a sua experiência, você que está praticando em você, na sua família, esse tipo de alimentação, esse tipo de jejum? Como é que você se sente? E passe aí a sua experiência pessoal para a turma que está nos assistindo. Bom, bom, isso não saiu da minha cabeça. Isso
está aí já há muitos anos. A fisiologia, voltar para a fisiologia original é o que existe mais importante na medicina preventiva. Mas, voltando para aquele foco inicial de se viver 120 anos, eu disse isso há algum tempo lá atrás, aquilo ficou na minha cabeça, eu quero 120 anos, eu vou brigar por 120 anos e tal. Tô nessa. Não, eu fiquei até preocupado, assim, olha, quem é mais religioso sabe que a gente tem o dia do juízo final, um dia do encontro com Deus para prestar conta. E eu tenho certeza que Deus vai me perguntar assim, a primeira pergunta que ele vai me fazer, quantos anos você viveu? Aí eu vou fazer para você, vivi 90, vivi 100. Ele fala assim, poxa, mas eu lhe dei 120, você só viveu isso? E a gente sabe também que tem texto bíblico provando, mostrando que Deus é um investidor. Ele investe no ser humano. Eu não pretendo chegar lá nessa prestação de contas e dizer que não viveu 120. Bom, baseado nessa pressão psicológica desse ajuste de contas, eu falo assim, bom, não é questão de só querer viver 120, não, eu vou viver 120. É preciso fazer merecer, preciso estudar, preciso encontrar qual é o caminho para chegar lá. Comecei então a observar os assuntos e é interessante que acho que esses algoritmos de inteligência artificial hoje, acho que fica escutando a gente no celular e começa a trazer várias informações para a gente. Então, comecei a encontrar um turbilhão de informações sobre isso. Interessante, tem no Netflix um seriado chamado Blue Zones. Eu vou deixar, inclusive, galera, o link desse seriado aqui para quem quiser assistir. Eu vou assistir. É um documentário, na verdade, são cinco episódios, onde o repórter fez uma reportagem, um documentário de 5 ou 6 lugares no planeta Terra, onde as pessoas estão vivendo, onde a expectativa média de vida ultrapassa os 100 anos. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha, acho que esse projeto de viver 120 anos não é tão utópico assim. Isso já tem gente chegando lá no 110 e tal, olha, vou olhar isso com mais atenção. Então, os exemplos de pessoas que já estão nesse caminho e estão bem lá na frente, quase, e alguns já completando, já bateram essa meta, prova que isso é viável, prova que isso não é uma coisa utópica. Bom, parti então para poder ver os textos, os trabalhos, o que tem de ciência. O investimento hoje em longevidade nos Estados Unidos já iguala o que se gasta em saúde pública americana. O investimento de doações para esse tipo de pesquisa. E os avanços são fantásticos. Nesse meio ambiente de cientistas produtores desses assuntos, já falam em 150 anos de vida. Eles já dizem que pessoas que vão viver 150 anos já nasceram. Bom, eu me conformo eu vou ficar bastante contente com os 120. Não vou. Os 120 bíblicos. Os 120 bíblicos, mas quero chegar lá com saúde. Então eu quero viver os 120, os 119 anos, 11 meses e mais 30 dias. Na verdade, a gente tem que viver como uma lâmpada. A lâmpada brilha até o instante anterior de queimar. A gente não precisa morrer antes. Como muita gente aí morre e não pode enterrar porque uma parte do corpo ainda está funcionando. Bom, mas eu me perdi, você me perguntou. Sobre você. Sim, sobre mim. Bom, eu estou procurando cada dia mais voltar ao modelo de fisiologia original. E ir tirando tudo que não é natural. Então, os produtos industrializados, tem muita gente que está fazendo isso aí de uma maneira até inconsciente, que são chamados de naturalistas, né? Que são
que não consome quase nenhum recurso, é minimalista, naturalista, tal. Não estou olhando para esse tipo de pessoa, não, mas eles também estão fazendo inconscientemente o processo de voltar ao, ao reset fisiológico original. Bom, o maior desafio no momento é corrigir os hábitos alimentares. Este é o grande desafio. A gente vê aí muitos médicos dando conselho para seus pacientes que estão em momentos críticos de saúde, dizendo: mude o seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida está lhe trazendo um grande problema. Bom, mas se a pessoa mudar de estilo de vida e mudar para um estilo pior? Ou qual é o estilo de vida para ensinar para os nossos pacientes que ele deve mudar? É o estilo de vida mais original possível. Então vamos voltar para a fisiologia original, porque lá você fica livre de todas as doenças. É como se fosse você pegar uma floresta e tira todas as aves da floresta. Quando você tira todas as aves da floresta, todos os animais que estão ali vão embora, vão procurar outro lugar. E os animais do deserto vão começar a aparecer. Ao contrário, se você pega um deserto e transforma aquilo numa floresta, os animais do deserto todos vão desaparecer e os animais de floresta vão aparecer naquele lugar. Então, o nosso meio ambiente é que determina quem nós estamos sendo. Então, vamos ter que corrigir isso, corrigir principalmente aí o hábito alimentar para voltar, porque este é o maior agressor. Não é o único, mas é o maior. Depois tem o sono, que é de fundamental importância. Nós temos uma fisiologia durante o dia e outra fisiologia durante a noite. Durante o dia a gente está aí para viver a vida, curtir, sofrer algumas agressões, lesões, e à noite é a hora da manutenção do corpo, é a hora que a turma da manutenção entra para consertar todos os pequenos defeitos. Então a fisiologia noturna é de fundamental importância, então o sono é crítico, precisa ter um bom sono, um bom padrão de sono. Alimentação, tal. Exercício, sair da vida sedentária, porque nós somos feitos para fazer movimento. Nós não fomos feitos para poder ficar parado muito tempo. E aqui tem uma coisa importante. Tem uma faixa ideal de exercício, onde abaixo é considerado vida sedentária. Mas o exercício acima do ideal, observou que essas pessoas que estão nas blue zones, que têm essas vidas longas, eles não são grandes, não fazem grandes exercícios, não se matam em academia fazendo muito exercício, mas eles têm muita atividade física, eles não têm vida sedentária. Então, exercício, dieta, sono e controle do estresse são os 4 pilares importantes para você voltar para a sua fisiologia original. O desafio meu atual, eu estou avançando cada dia mais nessas 4 frentes. O que é mais transformador é a questão da pirâmide alimentar. É sair da pirâmide alimentar inventada pelo Departamento de Agricultura americano e voltar para a minha alimentação mais parecida possível com leite materno. É óbvio que não dá para tomar leite materno, então, mas dá para a gente se alimentar com a composição parecida. E aí, carne e gordura é o que está mais próximo da dieta alimentar. E você vai dizer, que loucura, qual é comer gordura? Comer gordura. A gente precisa de gordura. Ela é a primeira e mais importante fonte de energia. Não é glicose, é gordura. É a mais importante fonte de energia. Nós temos 2 mecanismos importantes de gerar energia. Glicose pelo ciclo de Krebs, gordura do triglicerídeos pela beta-oxidação. Você precisa dos 2. O corpo precisa funcionar nos 2. A glicose, se a gente comparar com um carro, é como se fosse um motor de partida. Mas
Você não consegue andar num carro muito tempo funcionando só no motor de partida. Você vai queimar tudo rapidinho. O motor do carro que funciona com combustível, para nós, é a beta-oxidação. E olha que coisa interessante. Uma molécula de glicose, numa mitocôndria normal, numa mitocôndria boa, porque elas também envelhecem, perdem a capacidade de gerar ATP, ela vai diminuindo. É que nem o motor de um carro novo, ele consome menos gasolina por proporção que o carro fica mais velho, ele vai consumir mais combustível. A mitocôndria também é semelhante. Mas, considerando a mitocôndria eficiente, de uma molécula de glicose, ela pode produzir até 32 moléculas de ATP, que é a nossa energia. De uma molécula de triglicerídeos, na beta-oxidação, isso chega a 440 moléculas de ATP por uma única de triglicerídeo. E outra coisa importante, o corpo armazena reserva energética de que forma? Na forma de gordura. Então, gordura é a nossa principal fonte de energia. Opa! Rapaz, eu estava aqui simplesmente babando, né, mano? Fisiologia pura. É muito bacana. E, veja, eu percebo assim, você terminou me conversando. Eu vou começar essas uvas aí, viu, gente? Porque tô meio gordinho e quero também ir pro 120, né? Nossa meta agora é 120, então tomara que o planeta inteiro admita essa meta. Agora, eu queria que você explicasse, sempre tem essa questão de que ser vegetariano é muito bom, é saudável, né? Que os vegetais são coisas importantes. Você estava me dizendo ontem que o ser humano não nasceu para comer vegetal. Quem nasceu para comer vegetal é outro tipo de mamífero, né? Então, me explique isso aí, Mauro. De que maneira a gente poderia dizer que o vegetal não é tão saudável quanto se pensava antes? Todo, todo animal tem o seu alimento específico. Todo animal tem. Não tem. Não é qualquer alimento que os animais podem comer. Nós também. E nós romantizamos muito essa questão alimentar, achando que tudo que Deus fez foi perfeito e que está ali disponível para a gente usar quando precisar, quando a gente desejar. Não é bem assim. Nós também temos nossa faixa e restrições alimentares. As decisões nutricionais hoje do ser humano, elas são muito baseadas na emoção. São decisões basicamente emocionais. Eu vou comer isso porque fui criado, isso me lembra minha avó sempre fez esse doce, esse alimento. Quando eu como isso, eu lembro lá da minha infância, eu lembro tal. Eu vou comer isso porque estou com desejo de comer tal alimento, tal. Então, as nossas decisões, elas são muito emocionais. Na verdade, não deveria ser assim. As nossas decisões nutricionais deveriam ser como usar um GPS, um Waze, que você escolhe o destino onde você quer chegar e ele traça o mapa para você chegar lá. No meio do caminho, se tem um congestionamento, alguma coisa atrapalhando aquele caminho, ele imediatamente traça uma nova rota para você. Isso deveriam ser assim as nossas decisões nutricionais. Ou seja, o que eu estou precisando hoje? O que o meu corpo está precisando agora? Agora está precisando água, então é água que eu vou comer. Não, agora ele está precisando carboidrato, então vai ser carboidrato, vai ser glicose que precisa comer. Mas não é assim. A ciência está tentando chegar a esse ponto. Já existem vários exames que você possa fazer para saber a sua deficiência no momento. Dá para chegar no mercado em pouquíssimo tempo um bafômetro,
onde você vai ser capaz de analisar quase 15 parâmetros do seu estado bioquímico naquele momento, para lhe orientar o que usar naquele momento. Bom, isso seria a maneira ideal. Mas, de uma maneira geral, de uma regra geral, o nosso alimento é carne e gordura. Por que carne? Porque a carne tem tudo que você precisa. Vitaminas, minerais, proteínas, na proporção certa que a nossa bioquímica já sabe como fazer, como agir, e da forma mais biodisponível para o corpo humano. Por exemplo, quando se pensa em ferro, precisamos comer ferro, está precisando, está com um pouquinho de anemia, precisa comer ferro. Já vem na mente de imediato comer feijão. Feijão é uma fonte de ferro. É, sem dúvida nenhuma, uma fonte de ferro. Mas não é tão biodisponível. Ele está preso, protegido, porque o mundo vegetal ele não está tão disponível como a gente romantizou e acha que está ali feito para o ser humano. Não, o mundo vegetal tem interesse na sua própria espécie, que ele reproduza, que ele evolua. Então, ele é cercado de protetores. O feijão, ele chega a ser tóxico se você consumir ele da maneira errada. E tem um conjunto de substâncias chamadas de antinutrientes. Os vegetais todos têm isso. Proteções para o seu bebê, para o seu filho, que no caso é a semente. Então ele quer que essa semente passe pelo sistema digestivo dos animais que vão ingerir e sobrevive e plante lá na frente, como as sementes de frutas que os passarinhos comem e vão eliminar essas sementes. Essa semente precisa sobreviver ao sistema digestivo do animal que vai absorver essa. Então ela é protegida com antinutrientes. E a maior parte desses antinutrientes que estão presentes em todos os vegetais, frutas, legumes, verduras, todos eles têm algum grau de antinutrientes. Eles são todos problemáticos para o ser humano. O antinutriente mais famoso, que a saúde está começando a entender que isso é um problema, é o glúten. Hoje a gente já sabe que glúten é um problema, um grande gerador de doença inflamatória, um grande gerador de doença autoimune. Então nós temos esse problema de antinutrientes, o que é diferente do ferro, por exemplo, que está na carne. É uma grande fonte de ferro e de vitaminas, a carne vermelha, e ele está ali totalmente biodisponível para o ser humano. O do feijão não é biodisponível. Bom, então tem antinutrientes. Esse é um grande problema dos alimentos. Além de, hoje você já pode considerar vegetais como um produto industrializado. É difícil hoje você encontrar um produto que não esteja produzindo, sendo cultivado numa propriedade rural que esteja obedecendo uma escala industrial, com muito fertilizante químico, com muito veneno para matar os seus invasores. Então você acaba recebendo um alimento com uma grande quantidade de agrotóxico. Hoje sabemos que um desses mais perigosos agrotóxicos, causadores de muitos problemas de saúde, é o Roundup, que quase toda empresa rural usa um veneno para se matar mato, para poder preparar o terreno para você fazer o plantio. Roundup é um grande causador de problema. Então você encontrar hoje um vegetal que não esteja carregado de agrotóxicos junto com os antinutrientes que você vai receber junto, acaba não sendo vantagem. Então você tem 3 grandes problemas para comer um vegetal.
o que está lá, que teoricamente seria benéfico para a saúde, seja o mineral ideal ou a vitamina ideal, ele não é tão biodisponível, principalmente se ele vem de um vegetal ou de uma fruta fibrosa, que esteja envolvido com muita fibra. A fibra impede essa digestão. Que muitos acham que a fibra do alimento ela é boa porque acaba freando a entrada de glicose no corpo. Mas ele não freia só a entrada de glicose, ele freia também a absorção daquilo que você queria daquele alimento. Então, três grandes problemas. Um é a biodisponibilidade daquilo que você quer, que está no corpo vegetal, que ele não é disponível, você não aproveita. Dois, você vai receber um grande número de antinutrientes que são causadores de vários problemas. Três, você ainda traz agrotóxico para o seu corpo. Então, do mundo vegetal, eu estou tirando da minha vida tudo o que eu posso. Evidentemente, ainda gosto de muita coisa e tal, e de vez em quando eu faço ali um tira-gostozinho de uma fruta, de uma outra verdura, etc e tal, mas é o mínimo possível. Estou tentando ficar dentro da pirâmide alimentar original que Deus nos deu. Já estou nessa dieta há 6 meses e me sinto cada dia melhor, mais tranquilo, mais saudável. Que bacana, meu amigo. Pô, esse é um papo que se a gente se querer mesmo, a gente fica aqui a manhã inteira. A praia está aqui esperando, tá certo? Então, amor, a gente vai bater outros papos sobre isso, entendeu? Isso eu vou me empenhar em estudar isso cada vez mais, é um tema que me interessa muito. Eu sempre gostei muito de bioquímica e vejo que esse tipo de ciência relaciona exatamente com a célula, né? Que é o nosso principal vetor ou de doença ou de saúde. São nossas células. Então, quero lhe agradecer, certo? Primeiro de você ter aceito o convite para vir aqui a nosso Ilhéus. Apresentei ele aqui na Praia do Sul. Estou muito feliz, sua família aqui com a gente, tá certo? Vamos marcar outras oportunidades para a gente continuar esse papo. Eu sei que você vai fazer um, um, uma pós-graduação agora nessa área. E eu gostaria que você trouxesse esses conhecimentos para a gente, entendeu? Para a gente poder dissipar junto com os demais colegas. E cada vez mais a gente possa promover saúde em vez de tratar a doença. Fica à vontade aí para você. Suas considerações finais, meu amigo. Amigo, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. Depois, além da praia maravilhosa, eu sei que a gente tem um churrasco, um churrasco para daqui a pouco e Churrasco com gordura, né? eu tô ansioso pela gordurinha dela. Mas sugiro que eu vou fazer uma pós-graduação, duas, na verdade, esse ano, sobre esse assunto, porque quero me aprofundar cada vez mais. Quero ir para uma coisa que a medicina não devia se afastar em nenhum momento. Voltar para a fisiologia. Hoje se fala muito em medicina de evidência. Ah, tem trabalho que prove que isso é bom, tem trabalho que prova que isso é ruim, etc e tal. Tem trabalho para tudo hoje. Você encontra trabalho do jeito que você quiser, você vai encontrar trabalho. E medicina baseada em evidência não deixa de ser, ou é, um nome diferente para estatística. É só você olhar, contar o que está dando certo e o que está dando errado. Isso é medicina baseada em evidência. Ou em estatística. E eu quero citar aqui um grande amigo meu, Pena, lá em Conquista, que diz assim: estatística é a arte de torturar um número até ele confessar aquilo que você quer. Boa, boa, boa. Bom, mais importante do que a estatística e a medicina baseada em evidência é a fisiologia. Quando se fala em fisiologia, não tem discussão. Porque fisiologia mostra que é assim que funciona. Então, voltar para a fisiologia, para estudar a fisiologia, principalmente a fisiologia original, e voltar para ela, é tudo o que a gente precisa fazer. Estudem sobre esse assunto, olhem para esse assunto, voltem para a fisiologia e vamos todos voltar, dar um reset e voltar para o modo do fabricante. Aí a gente vai chegar nos 120 anos. Grande abraço.
Que bom, meu amigo. Eu estou muito feliz, né? Papo assim, bastante proveitoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, desse vídeo. Que vocês possam deixar aí o likezinho, porque ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas. Compartilhem esse vídeo para a gente abrir uma discussão a nível do nosso país sobre essa questão, porque eu tenho certeza que você promover saúde vai estar economizando dinheiro público de uma maneira global. Então, fico muito feliz, Mauro. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção e até o próximo, galera. Um abraço.